Estamos direto do estúdio da TV Câmara para mais uma edição do Café com Letras. Isso mesmo, Café com Letras retorna ao cenário habitual após mais ou menos 20 dias no cenário da Feira do Livro de Caxias do Sul, a última edição que aconteceu no Largo da Estação Férrea. E quem nos brinda com a sua presença agora é o cartunista André Fortunato, ele com as obras aqui, Bullying Não é Brincadeira e Contos da Caserna 1985. André Fortunato, é uma honra tê-lo conosco. Ok, muito obrigado, Fábio. Eu agradeço pelo convite e fico honrado, né? Uma novidade também no âmbito das edições do Café com Letras, André, de dar uma ênfase maior aos cartoons, digamos assim, e aqui por meio dos teus chamados livretos, digamos assim, não no caráter diminutivo, mas do ponto de vista que eles são mais finos, mas que tratam especificamente do traçado, e aí evidentemente que tu dás também uma história para fazer uma costura desses traçados, digamos assim. Eu gostaria de começar pelos Contos da Caserna 1985. Tu fazes aqui uma brincadeira, no bom sentido, daquele chamado período em que boa parte dos jovens já passaram, que é a ideia do alistamento militar, de ter que servir. E aí tu pegas um período um tanto duro ainda, do nosso período histórico, de 1984, já lá no apagar das luzes, digamos assim, do regime militar brasileiro, em que num ambiente ainda duro, tensionado pela ditadura militar, vocês tentavam ter uma rotina um pouco mais leve. Isso é encarado aqui no teu traçado e nós vamos tentar mostrar algumas dessas ilustrações no decorrer do programa. Como é que foi essa experiência? Eu achei até bem interessante a tua pergunta e a tua colocação sobre que nós vivemos nesse período na ditadura militar, né? E era um período duro, era um período assim que a gente tinha aquela tensão. Mas ao mesmo tempo lá dentro a gente brincava bastante. Nós tínhamos 18 anos, né? Então a gente brincava, levava a sério algumas coisas porque éramos forçados a levar a sério, né? Então nós nos encontramos depois de 30 anos, né? O pessoal que serviu nessa época. E pudemos, através de alguns churrascos, alguns encontros, contar algumas histórias e eu comecei a relatar, quer dizer, eles começaram a relatar e eu comecei a escrever e desta forma surgiu o livro, né? E bem interessante, tem algumas que eu vivenciei e outras que foi passando assim, que o pessoal foi contando, que eu não sabia, porque eu não vivia em todos os momentos, em todos os lugares. Claro. Então, bem interessante, mas eu achei bem legal a tua colocação sobre a ditadura militar, que era o momento que nós vivíamos, um momento histórico até, né? Tu citas no decorrer do livro também, que estava sendo, digamos assim, a parte final do regime militar brasileiro. As histórias são básicas, assim, por exemplo, o sujeito que teve que eventualmente se responsabilizar por pegar o cafezinho, tem um dos oficiais que tem que fazer um treinamento para impulsão no vôlei de esporte, aí o soldado é determinado a ir lá, fazer aquela ideia de ir na garupa. Sim, e tal. E essas coisas são motivos de chacota em algum momento, mas em outras também repercutem punições, entre aspas. O sujeito ser estabelecido a uma prova ou ser preso lá dentro de uma cela específica do regime militar. Como é que é esse jogo de um ambiente duro da hierarquia, do militarismo, mas ao mesmo tempo tentar tirar de letra essas eventuais dificuldades que surgem? Pois é, essa história aí que tu relatou, até fui eu que vivi, né? Eu que vivi e eu que subi na garupa do tenente, né? Até acho que eu posso dizer, hoje ele é nosso vereador Edson, né? Vereador Edson da Rosa. Isso, Edson da Rosa. E ele estava realmente treinando, então a gente precisou fazer. Eu aproveitei esse momento para brincar, porque depois que eu saí de lá, eu disse para um outro rapaz, um outro soldado, disse assim, não, pede lá pro tenente para subir também na garupa dele que ele vai deixar, né? Se ele deixou a mim, vai deixar a ti também. Então a gente levava muito assim, como eu te disse antes, nós levávamos a sério, porque éramos forçados, mas nós éramos meninos, né, de 18 anos, então sem muita responsabilidade. Mas brincava bastante, levava tudo. E lá naquele ambiente, como ele é muito severo e tem muita disciplina, a gente aproveitava os momentos para brincar, para que passasse o tempo, né? Porque é muito pesado realmente, né? Aqui, por exemplo, tem esse episódio aí da garupa, aqui é a página 5.
que tu estavas relatando. Tem outra que é a história de que é dada uma instrução e aí eles referem que o cabo estava careca de saber e todo mundo cai na gargalhada porque ele de fato era careca. É, Então, e realmente ele até era... o superior, digamos assim, naquele momento que está a caricatura, digamos assim, Sim. ele careca, realmente, todos caem na gargalhada, até o superior hierárquico foi constrangido de dar uma punição e também entra na brincadeira, digamos assim. É, e aconteceu bem assim mesmo, porque ele não se deu por conta na hora, né? Porque ele é um ditado que todo mundo fala, né? Que tá careca de saber. Então, e acabou acontecendo de realmente ele é careca, né? Era careca. E como é que é esse ambiente? Como eu estava relatando ali, o ambiente militar ele sempre se caracteriza por ser um pouco mais duro. Sim. Vocês tentam flexibilizar um pouco, às vezes, no tom de brincadeira. Como é que é a dosagem dessa situação, de modo para que não perca a característica daquele ambiente? Para nós é um tanto estranho, para quem não vive no ambiente militar, assimilar isso, mas para quem está lá dentro, talvez possa soar não com tanta tranquilidade essa ideia das brincadeiras, como vocês têm aqui o pessoal cantando música, tocando violão. Como é que funciona isso? Eu até tô relatando tudo isso, eu começo a me lembrar de momentos, assim, de situações. Como o ambiente é difícil e se tu é pego no flagra, vamos dizer assim, né? Tu é punido, não tem moleza, não tem assim, vamos deixar assim, quem sabe depois. Não, é punido mesmo. Então a gente tem que cuidar, e nós cuidávamos, né? Até aquela situação do cafezinho ali, era eu que estava cuidando lá para o tenente não chegar, né? Então a gente ficava um tentando proteger o outro. E quando aquilo envolvia todos, todos eram punidos. A bateria inteira era punida, né? Teve um tempo ali, uma história que nós corremos só de cueca e descalço, de noite, de madrugada, porque a gente fez bagunça. Então tem a punição, tem. Então nós levávamos a sério, mas ao mesmo tempo brincava, né? Como a mente de um menino de 18 anos, né? Passado todo esse tempo, bom, 1985, quando termina, digamos, o teu período de alistamento militar, é o ano em que eu nasci. Então, para as pessoas terem ideia aí do tempo que faz. Passados, então, 31 anos, que é a minha idade, e é o período de aniversário, digamos assim, do teu alistamento militar, como é que tu assimilas isso? Porque tu não seguiste a carreira militar. O que dá para tirar de aprendizado? Será que é razoável, eventualmente, por o sujeito não cumprir uma ordem exata como foi dada, ou por um momento de descontração ter que ser realmente punido com uma certa severidade, desculpa, é razoável isso? É aceitável? Te acrescentou? Como é que tu fazes uma reflexão passados esses 31 anos? Eu me lembro assim que tinha um sargento, uma vez eu fiz essa pergunta para um sargento, né? Por que a gente faz tantas coisas assim que parece que a gente não vai usar na vida diariamente? Ou por que vocês são tão severos com a gente, tão rudes? Aí ele disse assim, por acaso se o inimigo te pegar e te levar prisioneiro, ele vai te dar um banho quente e lençóis limpos? Então foi a resposta dele, então era realmente para o treinamento. E eu talvez me rebelei um pouco, não aceitei essa dureza que eles nos tratavam, né? E isso era ruim. Mas a gente levava, como a gente tinha 18 anos, a gente ia levando de uma forma bem lúdica às vezes, né? E com brincadeiras, E o que de fato te acrescentou isso? Eu acabei com disciplina. A gente tem uma disciplina legal de seguir um padrão, seguir alguma coisa que tu coloca um objetivo, um plano, então tu segue, né? Isso nos dá essa disciplina, e lá tem isso aí muito, né? Nós estamos falando de dureza, e esse termo já é um gancho aqui para o segundo livro, do qual trataremos, desculpa pela redundância. Bullying não é brincadeira. E aí tu tens o personagem aqui que já é identificado no início do livro, Sim. O Juninho. O Juninho. Que ele vai aqui, digamos, fazer um gancho, percorrer algumas breves histórias e exemplos de episódios para chamar a atenção do bullying. A propósito, se não estou enganado, há 3 ou 4 anos, faz um tempinho, tu havias lançado um livro maior, tratando a história misturado com as ilustrações, chamando a atenção a essa temática do bullying, um livro intitulado Bullying.
agora tu faz uma versão um pouco mais adaptada e de mais fácil acompanhamento para propagação nas escolas, de fácil manuseio junto aos alunos, para que eles se conscientizem dessa temática que é atual e que tem provocado muita discussão no ambiente escolar, né? Sim, e realmente ele foi transformado dessa forma, nesse formato, né, para que seja mais acessível, até o preço, né, que seja mais acessível e que as escolas o adotem para que as crianças leiam, porque hoje em dia as crianças não são de ler muito, elas não têm muito esse interesse da leitura, infelizmente, né, é uma pena isso. E então ele foi feito para que possa ser de fácil acesso e que a leitura seja agradável, também com histórias, com quadrinhos, né, que é bem lembra a Turma da Mônica e tal, então isso é bem interessante, né? Porque para que as pessoas entendam, o bullying ele é uma terminologia americana, né? Sim. Que foi adaptada para... na verdade, o bullying ele não tem uma tradução clara, se for trazer do inglês para o português, mas significa aquela insistência, uma característica ou atitude de determinada pessoa que seja explorada de forma repetitiva. Vamos supor, o sujeito é um pouco acima do peso, ou o sujeito é muito alto, ou tem uma característica física ou comportamental que é deturpada ao ridículo de forma repetitiva. E no ambiente escolar isso acontece muito. Todos nós, no período escolar, lá, por um motivo ou outro, levava algum apelido. Eu não lembro de pessoalmente ter sofrido de forma tão abrupta com isso. Nós levávamos sempre no tom da brincadeira. Por que motivo ou outro, de uns tempos para cá, isso chegou a um nível tamanho de agressão moral e física às crianças, a ponto de terem que recorrer a psicólogos, ou um determinado jovem não conseguir sequer ir à aula com medo de sofrer ofensas? Por que se chegou a esse nível de radicalidade e tal? Eu imagino que hoje as crianças não têm tanto, elas têm tudo mais fácil, tudo, eu me lembro que quando eu era criança eu não tinha tudo que eu queria, todos os brinquedos, todos os doces que eu queria, e isso, a dificuldade nos deixa mais fortes, né? E hoje as crianças têm tudo à mão, então elas se tornam mais sensíveis. A gente brinca assim que aquele que se deixa levar muito por isso, parece que é uma criança de apartamento e tal. E, então tem essa diferença. Parece que não, mas tem uma diferença enorme. Mas também eu queria chamar a atenção que nem tudo é bullying, né? O bullying, como tu disse, a insistência no defeito ou naquela coisa que a pessoa não está no padrão dos outros, né? Que nós criamos um padrão e queremos que todos sejam iguais. E aquilo parece que é certo. E nem tudo é certo. A gente vive da forma que a gente foi criado. Então, nem tudo é bullying, né? Tem que ter uma separação e um discernimento sobre isso aí, né? E como é que faz para chegar nesse equilíbrio, para fazer essa diferenciação? Ou seja, começa com uma brincadeira e daqui a pouco o acirramento, a insistência é tamanha que provoca aqueles constrangimentos que eu havia colocado na última pergunta. Pela tua experiência, tu vês há um tempo trabalhando dentro dessa temática. Já é a segunda publicação tratando do mesmo assunto. Como saber fazer essa diferenciação, até para também não se tornar aquela convivência politicamente correta, tentando abordar pelo ponto inverso. Quer dizer que daí qualquer brincadeira se torna bullying. Como é que se faz esse equilíbrio, até para não tirar, digamos assim, a espontaneidade da convivência no âmbito escolar? Quando eu observo, né, em andar em alguns lugares, algumas escolas que eu andei, quando a pessoa se torna separada, quando ela se torna, aquilo começa a agredir e ela começa a se sentir triste e melancólica, isso é bullying. Quando é só uma brincadeira, né? Tu é assim, tu é assado, tá? Isso não é bullying, isso é uma brincadeira. Mas nós temos que ter o equilíbrio, né? Eu achei interessante a palavra que tu falou, o equilíbrio e o bom senso, para que não se torne uma coisa pesada e que tu não comece a separar aquela criança e fica uma turminha, porque sempre eles pegam os mais fracos. Eles observam o mais fraco e aquele é que eles vão começar a cometer esse bullying, né? E a diminuir, depreciar, fazer com que a criança fique rotulada. Então é essa forma que a gente diferencia, né? Quando a criança fica separada. Um dos pontos que tu colocaste ali fazendo, para que as pessoas entendam, a partir do personagem Juninho, tu tentas percorrer os mais diversos exemplos do que poderia ou não ser bullying.
Em dado momento do livreto, há uma abordagem, um componente psicológico que tu colocas o seguinte: não só o que sofre o bullying, que por um motivo ou outro possa ter a autoestima um pouco mais baixa ou ser mais suscetível a ofensas, mas o agressor também ele tem um problema, porque talvez a autoestima dele também esteja baixa e aí ele precisa se engrandecer de tamanha forma apequenando os demais. Então aí tu explicas o seguinte, que tanto o agressor quanto aquele que sofre, ambos precisam de um cuidado especial para tentar superar essa situação. Eu conversei, né, eu tive a felicidade de conversar com um casal, adultos, né, agora, e ela cometia bullying e ele sofria bullying. E a gente percebe na área psicológica, no emocional deles, a diferença que tem. Ele, por exemplo, ele é um cara agressivo hoje, porque quando ele sofria bullying, hoje ele quer como se fosse descontar nos outros, porque hoje ele tem força, ele é maior, ele é adulto, então ele é um homem forte, então ele desconta nos outros com agressividade, até no olhar, a gente nota. E ela se retraiu um pouquinho, porque antigamente ela cometia bullying. E quando eu digo que o agressor também precisa um atendimento especial, é porque a estrutura familiar, muitas vezes o pai é muito rígido, é muito bruto, às vezes, né? Então ele reflete fora e tenta fazer com os outros o que ele aprendeu em casa. Então é assim que acontece, né? Normalmente. Eu estou aqui com o livro em mãos, e nesse aqui do bullying especialmente, tu segues um roteiro típico de história em quadrinhos, com os balões, com as caixas de diálogo. Como é que foi, qual é a diferença de traçado que temos aqui, que o pessoal pode tirar e se inspirar? A propósito, ele termina aqui com, de novo, o Juninho aqui passando instrução, o menino um pouco em dúvida ainda, sem entender muito bem, para colorir. E depois temos ali aquele famoso jogo dos 7 erros aqui, que dá pano para manga. O sujeito fica um tempinho aqui, até conseguir apontar comparando um desenho com o outro, enfim. Ele tem assim como tu falou do traçado, ele tem é mais um estilo assim, Maurício de Souza, né? É mais Claro. cartoon, é algo bem agradável, não é um estilo assim mangá, ou mangaká, ou outras coisas assim. Uhum. É mais assim, é mais brasileiro, né? Uhum. O meu traçado é mais brasileiro. E eu creio que bem agradável, né? Então ele vai contando a historinha, ele vai falando que ele sofreu e vai de uma forma bem agradável, ele vai contando o que é bullying. Então é bem interessante, né? Eu acho que as escolas deviam adotar para que a gente possa ir nessas escolas e fazer palestras e identificar o bullying, assim, através das palestras. Às vezes as pessoas se identificam, né? Eu queria te fazer uma provocação nessa reta final, porque o bullying ele tem sendo trabalhado muito do ponto de vista escolar, que é o teu caso aqui principalmente. Mas como é que tu avalias isso no mercado de trabalho, no ambiente já envolvendo adultos, na medida em que se essa prática não for coibida na raiz no ambiente escolar, será que ela não pode amadurecer e acabar prejudicando até o próprio ambiente de trabalho? Muitos falam, só que claro, no ambiente de trabalho aí não se fala mais em bullying, costuma ser chamado de assédio moral. Mas será que aqui não está a raiz do futuro assédio moral? Pois é, né? No meio corporativo tem bastante isso aí, porque verdade. tem muitos apelidos. Eu sofri com apelidos e muitos sofreram. E então, só que o adulto ele sabe tratar um pouco melhor que a criança, né? Ele sabe como lidar. Às vezes não é uma regra, mas eu creio que devia ser combatido também. E tem a lei, né, que tu falou sobre assédio moral, que muitas empresas sofrem devido à chefia, ao líder, né? Então, quem sofre pode até colocar na justiça, pelo meio jurídico. Então, uma forma bem difícil de lidar, às vezes, né? Eu gostaria que nessa reta final do programa tu abordasses algum ponto que nós não tenhamos falado, ou que fizesse tuas considerações, digamos assim, esses 2 livretos que foram a propósito lançados durante a Feira do Livro aqui de Caxias do Sul e que estão disponíveis para quem tiver interesse. Então peço que tu toque aí nesses pontos, faça tuas considerações, digamos assim. O Bullying, principalmente, é um livrinho, uma revista em quadrinhos, né, mais
corretamente. Bem interessante para as escolas. Eu creio que deveria... porque ele trata muito bem sobre o bullying, né? Teve no outro livro que a gente esteve aqui até, que a história é parecida, uma psicóloga leu e achou bem interessante porque a gente atacou os pontos cruciais do bullying, o que acontece, né, diariamente nas escolas. E o Contos da Caserna também é um livro assim bem engraçado, né? As pessoas podem ver o que a gente fazia, ler e entender o que nós fazíamos lá dentro. Claro, não é relatado tudo, mas também que não tivesse a impressão de que lá é tudo levado na brincadeira. Isso era da nossa parte, não era da parte dos oficiais. Claro. Então que isso fique bem claro, né? Senão eu vou estar denegrindo a imagem do nosso exército. Mas até porque a proposta do Cartoon é de, digamos assim, pegar o ambiente duro e tentar tornar um pouco mais maleável. Né? Isso, e conseguimos através disso. Acredito que sim. Né? Os dois estão sendo vendidos lá na livraria Café Prazer de Ler, ali no Prata Vieira, né? Legal. Em cima, no 2º andar. Então tá. Eu quero te agradecer imensamente, André Fortunato, essa retomada do Café com Letras no estúdio, no cenário habitual. Ficamos aí um período na Feira do Livro, mas ainda, como não pode deixar de ser, passa uma Feira do Livro, ainda se repercute muito atrações que estiveram lá e uma das atrações foram os teus livros, eles foram uma das atrações dessa Feira do Livro. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, Fábio, agradeço pela oportunidade de estar aqui, né, e fico, como eu disse antes, honrado de estar presente aqui e poder divulgar o nosso trabalho. A honra foi toda nossa. Acabamos de conversar então com o André Fortunato, cartunista, que nos brindou aqui com os livretos Bullying Não É Brincadeira e Contos da Caserna 1985. Ficam essas dicas de leitura para quem nos acompanha. E como sempre também convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.